Fala galera, nós estamos aqui na aula 5 da oficina de redação e hoje nós vamos estudar a introdução, o seu parágrafo de introdução. Mas antes de entrar especificamente nesse parágrafo e nessa aula, vamos relembrar lá na aula 2 da oficina que a gente estudou a estrutura dos parágrafos da redação de maneira geral. A sua redação modelo Enem, ela exige que cada um dos seus 4 parágrafos tenha essa estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, um início, um meio e final. Isso que a gente espera de todos os parágrafos. Na verdade, de qualquer texto. A leitura de qualquer texto parte do pressuposto que o escritor vai trazer um início, vai desenvolver esse assunto e vai concluir esse assunto. Então, quando a gente fala do parágrafo de introdução, essas estruturas vão se chamar contextualização, tese e fechamento. Na aula de hoje, a gente vai aprender como começar a redação. Sempre é um dilema e fica, caraca, eu não consigo começar, mas depois já começa, o texto flui. A gente sabe que é difícil começar o texto, a gente fica empacado. Então, o que você precisa ter em mente? Que existem, basicamente, 7 estratégias de contextualização. Então, para você começar o texto, não ficar travado na hora de escrever, já que a gente só tem 1 hora para produzir a nossa redação, a nota 1000, a gente precisa ter consciência de que eu tenho 7 formas de começar a minha redação. Com uma declaração inicial, com definição, alusão histórica, flash, com uma citação, com um fato ou com uma contextualização criativa. Como que eu escolho, prof? Qual é o meu critério para escolher essa contextualização? Aí vai depender do tema. É claro que teremos contextualizações que elas são aplicáveis a vários temas. Por exemplo, quando você começa o seu texto falando da Constituição de 88, que garante todos os direitos brasileiros, essa contextualização cabe em qualquer tema, com certeza. Mas vocês vão ver que é bem mais produtivo você conseguir pensar numa contextualização diferente para cada tema, porque dependendo do tema, teremos uma melhor estratégia de contextualização. Vocês vão reparar que todas as estratégias são válidas, só que umas são melhores do que as outras porque trazem mais informações, mostram mais indícios de autoria do que outras. Vamos começar a análise para você perceber o que eu estou querendo dizer. A gente vai analisar alguns parágrafos. Primeiro, eu gostaria de dizer que esses parágrafos são parágrafos reais. Nossos alunos do ano passado escreveram esses parágrafos e disponibilizaram para a gente. Fica aí minha gratidão a todos os alunos que nos autorizaram a utilizar. Por que eu faço questão de trazer parágrafos reais? Porque assim a gente consegue mostrar para vocês que não é um parágrafo inventado por um professor de linguagens, mas sim algo acessível, palpável, que um aluno que estava na posição que você está hoje produziu esse texto, produziu esse parágrafo, beleza? Então a gente vai começar analisando esse parágrafo de introdução, que o tema era a desigualdade de gênero no Brasil. Pega aí uma caneta, um lápis, um marca-texto, abre a sua apostila, se ela não estiver aberta ainda, porque esses parágrafos estão na sua apostila nessa ordem. Então você vai acompanhar comigo e assim, conforme eu for marcando qual trecho do parágrafo significa a contextualização, a estratégia de contextualização, você marca também aí no seu parágrafo para ser mais fácil estudar depois, belezinha? Então, vamos lá? Vamos ler o parágrafo? A desigualdade é um problema enfrentado pelas mulheres há gerações. Apesar da Constituição Brasileira de 88 reafirmar a ideia de que todos são iguais perante a lei, atualmente o Brasil ocupa o 10º lugar no ranking de países mais desiguais segundo o índice de Gini. Isso é perceptível através do abismo socioeconômico entre os gêneros. Qual é a estratégia de contextualização? Ou melhor, de onde até onde vai a estratégia de contextualização de declaração inicial? Nesse fragmento. Vocês conseguem perceber que com 1 linha e meia a gente consegue contextualizar um tema. Só que pensa comigo, o tema já parte do pressuposto que há uma desigualdade entre os gêneros. Quando você escreve a desigualdade é um problema enfrentado pelas mulheres há gerações, você está dizendo mais do mesmo. É uma paráfrase, basicamente, do tema que foi proposto. Então, a gente consegue perceber que não tem muito indício de autoria, não tem muita criatividade na estruturação dessa contextualização.
Como eu disse, claro que é uma contextualização válida, legítima, você ganha ponto por ela. Mas olha como nós temos contextualizações muito mais interessantes do que essa. Por exemplo, a definição. O que é definição? É quando você pega uma palavra que é interessante, importante dentro daquele tema e define. Por exemplo, a palavra bullying é uma palavra boa para se definir nesse tema. Por quê? Primeiro, porque é uma palavra estrangeira. Segundo, porque nós temos uma definição equivocada de bullying. Não é qualquer zoação que caracteriza o bullying. O bullying é uma violência sistemática, então é necessário que ela seja recorrente para caracterizar bullying. Então trazer essa informação por meio da definição do conceito bullying é interessante numa redação sobre bullying, cyberbullying nas escolas, por exemplo. Beleza? Então vocês vão ver que quando você tem uma palavra ou que ela tem uma interpretação equivocada, como é o caso do bullying, ou ela é ambígua, ou ela traz uma nova reformulação cultural, é interessante definir. Olha qual foi o tema. As novas configurações familiares do século XXI. Adivinha qual foi a palavra que ela definiu? Família. Olha aqui. O termo família, no dicionário, refere-se ao conjunto de pessoas de mesmo sangue ou não, ligadas pelo casamento ou laço de parentesco. Entretanto, ao observar a realidade brasileira, nota-se que este conceito é, muitas vezes, questionado e substituído pelo significado tradicional de estrutura familiar. Pai, mãe, filhos, gerando deficiência, intolerância e direitos de configurações familiares como as homoafetivas e monoparentais. É preciso entender os problemas das novas configurações familiares para resolvê-los. Então a gente consegue perceber que a contextualização é esse primeiro fragmento que definiu família. Pensa comigo, se a redação se propõe a problematizar o conceito de família, utilizar a definição de dicionário para iniciar essa redação é uma ótima estratégia. Outra estratégia muito boa é a alusão histórica. O tema que eu escolhi para trabalhar a alusão histórica foi esse aqui, ó. As manifestações de violência dentro dos estádios de futebol. Na Grécia Antiga, o entretenimento era baseado na violência, batalhas eram travadas até a morte de um de seus adversários. Tal fato fez fama o monumento Coliseu de Roma, na Itália, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo. Mesmo após milhares de anos, a violência no esporte permanece enraizada na sociedade, principalmente no Brasil. O futebol brasileiro é o que mais faz vítimas dos estádios, pela intriga entre os torcedores, por conta da alta influência da mídia e pela falta de segurança nesses locais. Assim, pessoas inocentes morrem e o sentimento de impunidade se perpetua entre os indivíduos. O que a gente consegue perceber aqui? Que esse aluno trouxe uma informação da Grécia Antiga, olha como a alusão histórica foi feita para aplicar o tema violência nos estádios. Agora, toda vez que você faz uma alusão histórica, você precisa estabelecer um link, um paralelo entre aquela época em que aconteceu e hoje. Porque não basta você só fazer uma alusão histórica e não estabelecer um vínculo, um raciocínio lógico. Como que esse aluno estabeleceu o raciocínio lógico? Ele diz assim, ó, mesmo após milhares de anos, a violência permanece. Então ele mostra que antigamente existia violência no esporte e que a gente ainda não conseguiu acabar com essa cultura da violência. Então ela perpetuou. A gente precisa sempre fazer esse link, porque quando a gente não faz esse link, a nossa contextualização fica solta e não fica produtiva. Tudo bem? Tranquilo? Vamos então para a terceira estratégia, que são os flashes ou frases nominais. O que significa dizer que é uma frase nominal? São frases curtas que têm por objetivo, com 3 frasezinhas, traduzir, sintetizar tudo aquilo que aquele tema representa. O tema é a questão da gravidez na adolescência. Hormônios exacerbados, busca por novas experiências, maior liberdade conforme a infância fica no passado. Esses e outros fatores que permeiam a realidade dos jovens contribuem para a incidência de um fenômeno preocupante na sociedade, a gravidez na adolescência. Essa questão, consequência direta de educação sexual insuficiente, gera resultados alarmantes, como as altas taxas de evasão escolar e dificuldade de ascensão socioeconômica, além das complicações psicológicas e fisiológicas de se tornar mãe adolescente. Então, a gente consegue ver aqui que, separado por pontos, nós temos a contextualização por flashes. Hormônios exacerbados, ponto. Busca por novas experiências, ponto. Maior liberdade conforme a infância fica no passado,
Ponto. Essas 3 frases são os flashes. Mas perceba, quando você fizer o flash, não basta você jogar as 3 frases e entrar com a tese. Você precisa, assim como na alusão histórica, fazer um link entre essas frases nominais e o que você quer dizer. Olha como é que ela estabeleceu o link. Esses e outros fatores que permeiam a realidade dos jovens contribuem para a gravidez na adolescência. Então ela fala, isso que eu acabei de enumerar com os flashes são fatores. E eu vou desenvolver nessa redação outros fatores, beleza? Então é importante também estabelecer esse vínculo para a estrutura do seu texto não ficar incoerente, não parecer uma estrutura que faltou um pedaço, faltou uma informação, faltou costurar o texto, que é justamente a coesão. A coesão é quando o seu texto está bem costurado. Se ele está mal costurado, você tem uma falha de coesão textual, beleza? A próxima estratégia é a estratégia de citação. Geralmente você traz uma citação de filosofia, sociologia, mas qualquer área do conhecimento é pertinente, é útil, é válida para começar a sua redação, beleza? Olha o tema: as consequências da redução da maioridade penal. Pitágoras já afirmava: educar as crianças para que não seja necessário punir os homens. Nesta premissa, nota-se a instrução como um fator determinante para a construção do indivíduo. Entretanto, esta educação é ineficiente na atualidade brasileira, o que causa não somente uma maior aderência dos jovens à criminalidade, mas também leva autoridades a cogitarem em soluções supérfluas, como a redução da maioridade penal. Deste modo, devemos analisar criticamente as políticas socioeducativas destinadas a estes seres, junto à dinâmica dos presídios no entendimento das consequências de tal medida. Então você consegue perceber que a citação começa direto com seu autor, Pitágoras, e acaba em uma frase e meia, que é justamente a transcrição da fala de Pitágoras para fazer a citação que nós temos aqui. Pitágoras já afirmava: educar as crianças para que não seja necessário punir os homens. Então você consegue ver como uma estratégia de contextualização com citação é muito mais criativa, diferente, agrega muito mais valor ao seu texto do que a de declaração inicial. Enquanto a declaração inicial é mais do mesmo, é uma paráfrase do tema, a citação mostra que você tem um conhecimento de mundo específico. Por quê? Saber quem foi Pitágoras e qual é a utilidade do estudo dele para a sociedade atual mostra que você tem um conhecimento que é acessível a poucas pessoas. Quando você traz Pitágoras para o texto, mostra que você tem indícios da autoria, que você lê esse autor, que o seu conhecimento de mundo, a sua bagagem cultural é rica. Por isso que é uma ótima estratégia e uma das preferidas, não só dos alunos, mas também dos corretores. Outra estratégia que eu quero trazer para vocês é a estratégia de trazer um fato. Como assim? Uma notícia recente, algo que aconteceu que tem tudo a ver com aquele tema. Você traz essa notícia, traz essa informação, descreve o que aconteceu e esse fato que vai contextualizar o tema que vai ser discutido. O tema em questão era: veganismo, estilo de vida ou demanda social? De acordo com a ONU, o mundo precisa de outra dieta alimentar para combater a crise climática. Diante desse alerta, é evidente que o consumo excessivo de carne tem trazido problemas, principalmente o climático, devido ao aumento de queimadas para a expansão agropecuária e outros fatores. Sob esse ponto de vista, o número de indivíduos adotando práticas veganas tem crescido exponencialmente. Todavia, essas medidas não são suficientes para tornar o planeta sustentável. Cabe salientar ainda que, de acordo com o tripé da sustentabilidade, é necessário ser sustentável no âmbito social, econômico e ambiental, mas o veganismo é economicamente inviável e socialmente injusto, corroborando para a continuação dos problemas, sendo apenas um estilo de vida. Queridos, vocês conseguem perceber que essa aluna trouxe uma notícia publicada pela ONU recentemente, que diz exatamente isso, que se a gente não modificar a nossa dieta, o mundo não vai suportar as mudanças climáticas, ele vai sucumbir às mudanças climáticas.
Quando ela faz isso, ela mostra a pertinência e a urgência de discutir a nossa dieta alimentar. Porque quando a gente pensa em crise climática, a gente pensa em outros fatores ambientais e não temos a consciência de que a nossa alimentação influencia diretamente nessa questão. Então foi uma ótima estratégia para um tema tão polêmico que é o veganismo. Agora sim, a mais queridinha de todos, a contextualização criativa. O que é isso? É quando você pega uma informação, uma série, um filme, que é algo que basicamente seria entretenimento e você consegue aplicar a problemática do texto. Porque toda produção cultural, assim como a gente viu no tema no passado do Enem, as produções culturais, elas são reflexos da sociedade. Por isso que era tão importante ter acesso ao cinema. Então, quando você consegue pegar uma produção cultural e trazer para a discussão de uma problemática atual, você mostra como que o seu raciocínio, como que a sua criticidade enquanto cidadão contempla um entretenimento, contempla uma produção cultural de maneira a ter aplicabilidade nos dias atuais. O tema era Alternativas para combater os maus tratos aos animais. Nas histórias em quadrinhos da Marvel, a instituição Vingadores foi criada no intuito de defender a população terrestre de ameaça ao planeta. Fora da ficção, no entanto, não há super-heróis para solucionar as mazelas da sociedade. Nesse sentido, faz-se necessário resolver de forma efetiva a questão dos maus tratos contra animais, dado que a fauna brasileira é de suma importância para a homeostase da vida na Terra, porém não recebe a devida atenção do Estado. Diante disso, cabe analisar não só a violência sofrida por bichos domésticos, como também o tráfico de animais silvestres. Olha o que essa pessoa fez. Ela pegou a história da Marvel, Vingadores, um filme que é consumido por vários jovens, que inclusive são os jovens que vão prestar vestibular. Então ele pega algo que aparentemente é banal e consegue trazer aplicabilidade para a redação. Mas calma aí, você não pode simplesmente jogar uma ficção dentro do texto e deixar que o leitor, no caso o seu corretor, sozinho faça toda a análise combinatória para dar aplicabilidade da sua contextualização criativa ao texto. Não, você tem que deixar esse link explícito. E como que ela fez isso? Ela trouxe o fora da ficção, no entanto, não há super-heróis. Então, com esse fora da ficção, eu consigo estabelecer um link, uma relação coerente entre a contextualização criativa e a temática que eu vou abordar. Beleza? Agora que a gente viu as sete formas de contextualizar, de iniciar a sua introdução, nós vamos para os tipos de fechamento. Nós temos dois tipos de fechamento. O genérico, que é aquele que você faz uma frase que na maioria das vezes cabe em todas as redações de todos os temas do universo, e a topicalização de ideias, que você resume em 2 tópicos os seus argumentos. Trouxe aqui 2 exemplos com temas parecidos para a gente poder perceber a diferença entre eles e também ressaltar os pontos positivos e negativos de cada um. O primeiro parágrafo que eu quero analisar com vocês é sobre o tema Os desafios do envelhecimento populacional. Segundo dados do IBGE, a população brasileira acima de 60 anos deve ter um aumento estimado em 45 milhões até 2060. Com isso, torna-se perceptível o envelhecimento populacional. Entretanto, atrelado a este caso, surgem os desafios com essa nova e diferente realidade. Pode-se dizer que a desigualdade social e a desestrutura pública corroboram em conjunto para a perpetuação do problema. Você consegue ver aqui que traz um dado, um fato para contextualização, segundo dados de IBGE. Depois, o entretanto marca a tese e chegamos ao fechamento. Pode-se dizer que, tópico 1, a desigualdade social, tópico 2, desestrutura pública corroboram para a perpetuação do problema. Então a gente consegue perceber que o argumento 1 do desenvolvimento 1 deste aluno vai ser desigualdade social. E o argumento 2, desenvolvimento 2, vai ser desestrutura pública. Qual é o benefício desse tipo de fechamento? É você conseguir deixar claro na sua cabeça qual argumento vai ser desenvolvido em cada parágrafo. Porque quando essa informação não está clara, acaba que você pega a mesma ideia e explora com abordagens diferentes nos 2 parágrafos. E qual é o problema de pegar a mesma ideia e desenvolver essa mesma ideia nos 2 parágrafos? Porque o critério para dividir parágrafos é justamente a quantidade de ideias. Então, para ter 2 parágrafos, você tem que ter
duas ideias. Se você pega a mesma ideia e coloca nos dois parágrafos, você tem um erro de coesão, porque você dividiu a mesma ideia em dois parágrafos, e você tem um problema de argumentação, porque em vez de você ter um argumento, de ter dois argumentos, você só tem um argumento. Então, o benefício da topicalização de ideias é justamente deixar mais claro para você quais serão os argumentos defendidos, para você garantir que não vai perder ponto de estruturação de parágrafo, nem de argumentação frágil por ter só um argumento. Esse é o grande benefício da topicalização de ideias. Agora, vamos ver o benefício do fechamento genérico. Olha o tema: os desafios da saúde pública no Brasil. Na série americana Grey's Anatomy, é comum ver personagens vendo a mazela social de se arcar com os altos custos das despesas médicas em um país sem políticas públicas de saúde, como o Sistema Único Brasileiro. Embora o Brasil possua uma integração de excelência de hospitais e postos gratuitos, ainda há desafios para as autoridades. Por isso, muito ainda deve ser feito a fim de proteger esse sistema tão importante para a população brasileira. Então, primeiro a gente consegue perceber que essa aluna produziu esse parágrafo começando com uma contextualização criativa, falou da série americana Grey's Anatomy. Depois, ela marcou a sua tese com um conectivo concessivo, embora o Brasil possua uma integração de excelência. E agora o que a gente quer analisar, como ela fez o fechamento. Por isso, muito ainda deve ser feito. Quando ela diz muito ainda deve ser feito, eu consigo mensurar exatamente o que deve ser feito? Eu consigo perceber quais argumentos serão desenvolvidos ou quais propostas serão abordadas? Não. Quando você faz assim, quando você tem uma frase que ela é genérica, tanto que ela poderia terminar com essa frase em qualquer tema, por isso, muito ainda deve ser feito a fim de solucionar o tema em questão, você poderia usar essa estrutura em qualquer tema, você tem aí o problema de não conseguir desenvolver dois argumentos, por isso não está organizado sistematicamente na sua cabeça. Agora, depois que você produz muitas redações, esse sistema de organização fica automático. Então, talvez seja interessante para você, primeiro, começar a produzir redações com o fechamento de topicalização de ideias, para garantir que você não vai perder pontos de coesão, de estrutura de texto e nem de argumentação frágil por ter só um argumento desenvolvido. E depois que você tiver já autonomia para produzir a sua redação sem cometer esse deslize, você faz o genérico. Por quê? Qual é o benefício do genérico? É você não repetir palavras. Pensa comigo, lá na topicalização, a aluna utilizou a palavra desigualdade. Quantos sinônimos ela tem para falar de desigualdade de novo nos parágrafos subsequentes sem utilizar a palavra desigualdade? Então, a dificuldade de ter um sinônimo é um ponto negativo da topicalização de ideias. E um ponto negativo do genérico é você se perder na hora de estruturar o seu parágrafo. Então, você precisa fazer essa autoanálise e perceber em qual ponto de produção de redação você está, naquele que ainda é necessária a topicalização de ideias, que inclusive você pode utilizar até o final, até o dia da sua redação do Enem, ela é uma estratégia tão válida quanto o genérico, ou se você prefere ser genérico para não ter que ter vários sinônimos durante a redação, aí fica a seu critério. Mas, prof, você não disse que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que no caso o parágrafo de introdução é contextualização, tese e fechamento? Você falou de contextualização e de fechamento. Cadê a tese? Que é justamente o meu problema. Eu sei que a tese é um problema e é a grande dificuldade que a gente tem na hora de escrever. Por isso que a aula da tese é uma aula separada. Nós vamos ver nas próximas aulas como marcar a nossa tese, como defender e definir um ponto de vista, justamente por ela ser tão importante, porque é ela que define se seu texto é expositivo ou argumentativo, que a gente viu lá na aula 1, quando o texto é expositivo, a gente zera a redação. Então, ela é fundamental, por isso tem uma aula só para ela. Mas, dando um pequeno spoiler, a gente já conseguiu perceber que entre a contextualização e o fechamento, sempre há evidência do problema que vai ser discutido. E, geralmente, esse problema é marcado por conjunções concessivas ou adversativas. Concessivas, como a gente viu com o embora, e adversativas, como a gente viu com o porém, todavia. Beleza? Tranquilo?
Então vamos para a discussão do tema da semana? O tema da semana é a cultura da pedofilia no Brasil. Antes de você começar a escrever a sua redação, é importante você diferenciar assunto de tema. Quando a gente fala de a cultura da pedofilia, qual é a grande palavra-chave? Cultura. Por quê? É claro que o assunto é pedofilia, mas é importante entender como que a pedofilia virou algo cultural, virou um hábito dentro da sociedade brasileira. Então a palavra-chave que você precisa ter em foco, ter em mente durante a sua redação é a palavra cultura. Então pega aí na sua apostila, circula a palavra cultura para marcar ela como palavra-chave, para você não correr o risco de tangenciar o tema, beleza? Agora que a gente fez isso, a gente pode começar a pensar quais são as possíveis estratégias de contextualização. A gente acabou de ver que toda vez que o conceito é complexo, ele é ambíguo e é válido destacar, a gente usa a estratégia da definição. Então, uma contextualização possível é você definir pedofilia. Por quê? Quando a gente pensa em pedofilia, automaticamente a gente associa ao crime. Só que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a pedofilia é uma doença, um transtorno psicológico no qual o indivíduo possui atração sexual por crianças e adolescentes pré-púberes, de até 13 anos. O que isso mostra pra gente? Que a pedofilia em si não é um crime, a pedofilia em si é uma doença. Comumente, de maneira social, no nosso cotidiano, a gente já usa a pedofilia associada a um crime. Mas quando que a pedofilia, que é a doença, vira um crime? Quando ela é efetivada. Enquanto a pessoa só tem o diagnóstico de ser um adulto que possui essa doença da pedofilia, enquanto ele só tem esse diagnóstico, ele ainda não é um criminoso. Agora, a partir do momento que ele pratica, que ele transforma essa doença em uma ação, aí sim nós temos o crime. Quando ele pega a pedofilia e transforma, por exemplo, em aliciação de menores, em abuso sexual, aí sim nós temos o crime de abuso sexual, de aliciação de menores. Então, o pedófilo, ou seja, a pessoa que tem essa doença, só vira um criminoso a partir do momento que ele transforma essa doença em uma ação prevista no nosso Código Penal. Então, olha como é que é interessante a gente começar definindo pedofilia nessa redação. Uma outra estratégia possível é você trazer um fato. Olha que fato interessante. Em países da Ásia e da África subsaariana, até hoje, há o casamento infantil como uma prática cultural comum. Ou seja, enquanto aqui a gente está discutindo o absurdo que é a cultura da pedofilia, lá nesses locais a gente tem a pedofilia como algo normal, porque o casamento infantil nada mais é do que a pedofilia institucionalizada, porque eu tenho um adulto e uma criança se casando. Então olha como que esse assunto é pertinente. Se hoje, no século XXI, a gente ainda tem a realidade do casamento infantil, é realmente muito pertinente discutir pedofilia. E olha que informações também interessantes que eu trouxe com uma contextualização para vocês. Além disso, até o final do século XIX, a idade mínima de consentimento sexual era de 10 e 12 anos na América do Norte e na Europa. Na Espanha, só em 2015 foi elevada a 16. Ou seja, olha como é recente o fato de a gente entender que as crianças não são aptas a terem relacionamentos sexuais nessa faixa etária. Não só porque o organismo não está 100% desenvolvido e pronto para ter esse tipo de relação, mas também como isso é um atentado à infância da criança, que já vai entrar numa realidade que não é adequada à sua faixa etária. Porque 10 e 12 anos, nós temos hoje o que a gente chama de pré-adolescentes. Só em 2015 foi elevado a 16 na Espanha. Então a gente vê como essa é uma realidade ainda da Europa e da América, e não só da Ásia e da África subsaariana. Escolhendo a contextualização que você quiser, claro que tem outras possíveis, essas que são só dicas de contextualização, precisamos escolher os nossos argumentos. Um argumento possível é a sexualização precoce. Nesse parágrafo, então, a gente vai discutir a sexualização precoce das nossas crianças. Qual é a grande causa dessa sexualização precoce? É a hipersexualização do corpo feminino. Por quê?
O maior público-alvo da pedofilia são as mulheres, ou melhor, são as meninas. Então, a grande causa da sexualização precoce é a hipersexualização do corpo feminino, que quando a gente aplica no Brasil, a gente ainda tem a cultura do corpo da mulher brasileira totalmente sexualizado, e isso acaba trazendo esse estereótipo do corpo da mulher brasileira também para as nossas crianças. Lembra que o tema é a cultura da pedofilia? Então essa mentalidade, esse estereótipo do brasileiro, da brasileira ser sensual, ter um corpo escultural, um corpo que gera apetite sexual, esse estereótipo alimenta a cultura da pedofilia, a ponto dessa sexualização, ou melhor, dessa hipersexualização do corpo feminino chegar nas crianças. E qual é a consequência disso? A mulher vira um objeto de consumo, não vira mais um indivíduo, né, com direitos, com deveres, com sentimentos, mas sim um objeto que está ali para satisfazer o consumo de um cliente. Prof, como assim? Olha como que você fundamenta essa consequência com um exemplo. A revista Vogue, em 2010, trouxe meninas de 6 anos vestidas, maquiadas e penteadas como mulheres nas suas propagandas, porque a revista Vogue é uma revista de moda feminina. Agora você pensa, mas o que tem? Tem uma criança com batom, com penteado bonito, nada demais. Queridos, esse nosso pensamento de que não é nada demais é justamente a causa dessa hipersexualização, dessa sexualização precoce e, consequentemente, da pedofilia. E nesse momento que a gente consegue perceber que não é nada demais, a gente acha, a gente fala, a sociedade de maneira geral fala que não é nada demais as crianças se vestirem, se comportarem, se pentearem como mulheres, que você pode pegar esse exemplo da revista Vogue, que já comprova que a mulher virou um objeto de consumo porque a menina era uma propaganda numa revista. E você pode fundamentar que isso que a gente acha normal é um problema com a informação transdisciplinar de banalidade do mal da Hannah Arendt. O que é isso, banalidade do mal? É justamente quando a gente tem um mal, uma coisa ruim que acontece tanto na sociedade, é tão recorrente que a gente banalizou, que a gente acha comum, como crianças se comportarem, se vestirem como adultos. A gente acha isso tão normal que a gente banalizou isso e esqueceu que a sexualização precoce vem justamente dessa banalização, da gente achar que é natural tratar crianças como se fossem homens e mulheres adultos. Esse é o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento, o nosso primeiro argumento. Precisamos de um segundo argumento. Um segundo argumento muito interessante é a cyberpedofilia. O que é a cyberpedofilia? É quando você tem pornografia infantil na internet ou aliciação de menores na internet. E qual é a grande causa da cyberpedofilia? Primeiro, porque no século XXI a gente tem uma facilidade de acesso à internet. Diferente da pornografia adulta, que a gente tem acesso a revistas em bancas de jornal, a pedofilia infantil não tem esse tipo de material físico porque ela é proibida. Então a internet é uma ferramenta que facilitou o acesso à pornografia infantil. Então a facilidade de acesso conjugada com o anonimato, ou seja, atrás da máscara, do perfil, de um fake na internet, você consegue consumir a pornografia infantil sem receber as consequências devidas. Esse anonimato e essa facilidade de acesso geram como consequência a falta de punição. E qual é o grande problema da impunidade? Toda vez que você tem um comportamento que deveria ser punido, mas não é, você faz aquela prática ser legitimada, aquela prática vira cultural e aquela prática se perpetua na sociedade. Então a gente consegue perceber como a cyberpedofilia é sim um argumento pertinente. E uma forma de você provar, de você fundamentar que a cyberpedofilia é um argumento pertinente é trazer esse fato. Um estudo de 2003 da Associação Italiana para a Defesa da Infância disse que o Brasil ocupava o 4º lugar no ranking mundial de sites com material pornográfico. Então a gente consegue perceber como que de fato a cyberpedofilia é algo ainda muito presente no Brasil, muito em voga, a ponto de sermos o 4º país que mais consome pornografia infantil. E isso mostra pra gente como a pedofilia no Brasil não é um fato pontual, mas um fato cultural, a ponto de se alastrar por tantos adultos, fazendo a gente ocupar a 4ª posição.
Depois que a gente faz a nossa introdução com a contextualização, o nosso argumento 1 e o nosso argumento 2, vamos para o último parágrafo, que é o nosso quarto parágrafo de conclusão, e precisamos pensar na proposta de intervenção. Você sabe que você não é obrigado a fazer duas propostas, mas a expectativa que você gera no leitor, quando você apresenta dois problemas, é que vão ter duas propostas. Então aqui eu vou sugerir para você duas propostas de intervenção. A primeira é você pegar o Poder Judiciário e fazer ele tipificar o crime de pedofilia. Como assim tipificar o crime? Já não é crime? Lembra que na contextualização a gente falou que pedofilia é uma doença e não um crime? Então, toda vez que um adulto tem algum tipo de relação sexual, abuso sexual ou consumo de pornografia infantil, toda vez que ele faz isso, ele é julgado, ele é condenado pela ação e não pela pedofilia. Como assim? Ele é condenado, por exemplo, pelo estupro de menores. Ele é condenado pelo consumo de pornografia e não pelo crime de pedofilia. Porque pedofilia, tecnicamente, não é um crime, é uma doença. Mas por que seria importante a gente transformar o conceito de pedofilia não só em uma doença, mas tipificar como crime? Assim como a gente já tinha o assassinato, o homicídio, para criminalizar a morte, o assassinato de mulheres, então, teoricamente, não precisaria de nenhum tipo de crime, um novo nome para esse crime. Assim como existia isso, acontece com a pedofilia. Por que a gente precisou criar o feminicídio? Para justamente deixar claro que a motivação daquele crime, daquele assassinato, é o fato da mulher ser mulher. Quando você cria o nome feminicídio, você gera dados estatísticos que mostram que essa é uma questão que deve ser discutida, é uma discussão pertinente. Então a ideia é fazer a mesma coisa com o crime da pedofilia. Em vez de você ser condenado por estupro, por assédio, por consumo de pornografia ilegal, em vez de ser condenado por esses crimes, você ser condenado pelo crime de pedofilia, porque isso faz a gente gerar dados estatísticos que vão provar que a pedofilia é algo muito presente ainda no Brasil e conscientiza o criminoso de que aquele comportamento que ele tem de consumir pornografia infantil é um crime. E não só o estupro é um crime, mas aquele comportamento que ele não busca tratamento para sua doença é crime sim. Então é uma forma de a gente gerar dados estatísticos para mostrar a pertinência do assunto e conscientizar não só o criminoso, mas a sociedade sobre esse assunto. Beleza? Essa é uma primeira proposta possível. Uma segunda proposta possível é você conjugar dois agentes. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, porque pensa comigo, se as mulheres, as meninas, são o principal público-alvo da pedofilia, é importante falar desse ministério, com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Porque esses dois ministérios juntos podem criar e mediar a criação de ferramentas de denúncia física e virtualmente. Como assim? Um disque denúncia ou um local que você vá pessoalmente fazer essa denúncia e também uma denúncia virtual para poder condenar essa pedofilia, né? Quando você encontrar um material de pornografia infantil, você ter facilmente uma forma de denunciar aquele site, por exemplo. Então é importante criar essa ferramenta de denúncia, tanto física quanto virtualmente. Além disso, criar delegacias especializadas. Por que delegacia especializada, assim como existe a delegacia da mulher? Porque hoje é exigido um especialista presente para ouvir o depoimento de uma criança que sofreu abuso. Só que isso acontece em delegacias comuns? Não. Então, quando a gente cria uma delegacia especializada, ela vai estar preparada para receber essa criança, vai ter um especialista para ouvir esse depoimento e também para aplicar isso aqui, ó. Confisco de bens e dinheiros relacionados à exploração sexual infantil. Numa delegacia comum, com uma demanda de crimes muito grande, esses detalhes acabam passando despercebidos. Então, numa delegacia especializada, esse crime teria a atenção que ele merece e as consequências e as punições também devidas. Tranquilo? Conseguiram estruturar a introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão? Prontos para escrever? Temos que escrever, porque redação só se aprende redigindo. Assistindo não se aprende. Então, escreve a sua redação, cronometra o tempo que você vai ficar fazendo para tentar sempre fazer em 1 hora. Poxa, prof, mas eu não consigo fazer em 1 hora, demoro 2 horas. Então, estabeleça metas. Toda semana vai tentando diminuir 10 minutos desse tempo para você conseguir entrar na 1 hora que o Enem te dá. E escreva. Estarei aguardando ansiosamente a sua redação, o seu texto. Beleza? Até semana que vem.